Olá pessoal, vamos na aula de hoje discutir a aposentadoria especial. Então nós vamos debater um pouco sobre a aposentadoria especial, trazendo os aspectos práticos mais relevantes sobre esse benefício, discutindo aqui como a gente faz para conseguir produzir aqui os elementos necessários para garantir o direito do segurado a obter essa aposentadoria, tá? A aposentadoria especial é um benefício que talvez seja daqueles mais complexos da gente trabalhar no dia a dia. Quando a gente fala de aposentadoria especial, em termos de volume de processos, eu vejo isso lá na turma, né, na turma recursal, o benefício por incapacidade é o que ganha, o volume de processo. Só que em termos de complexidade, disparada é a aposentadoria especial. E a aposentadoria especial é aquele que a gente faz assim, esse aqui eu vou ver com calma, né? Porque você precisa realmente analisar o perfil profissiográfico previdenciário, os laudos técnicos, as questões que ali estão colocadas, porque no momento em que você vai analisar um caso de aposentadoria especial, você está necessariamente lidando com um tema interdisciplinar. Você não está lidando só com o direito. Você está lidando com questões relacionadas à engenharia de segurança do trabalho, à medicina do trabalho, e que você precisa, então, compreender outros aspectos que vão além do jurídico. Agora, mais do que isso, para que a gente possa bem compreender a aposentadoria especial e trabalhar bem com ela, o que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é entender o sentido da aposentadoria especial. Porque se você começa a trabalhar com a aposentadoria especial sem perceber o que está por trás dela, muitas vezes visões equivocadas vão surgindo. Então a gente tem que partir aqui de uma estrutura básica da aposentadoria especial, e aí a partir daí a gente vai vendo cada um dos elementos necessários para a concessão desse benefício. Eu começo chamando a atenção aqui para o fundamento de validade constitucional da aposentadoria especial, que é o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Reparem uma coisa, antes da gente imaginar a aposentadoria especial, vamos por uma regra mais básica ainda, que a questão é a seguinte: você acha justo o seu vizinho se aposentar mais cedo que você? Depende, não é? Se ele trabalhar nas mesmas condições que você acha justo o seu vizinho se aposentar mais cedo que você? Não, não é? Agora, tem que ter um motivo que realmente justifique um tratamento diferenciado. Porque conceder um benefício mais cedo para alguém apenas como um privilégio é algo que não se encaixa mais no ordenamento jurídico atual. Para a gente dar um tratamento diferenciado, a gente tem que ter uma justificativa que permita esse tratamento diferenciado. E a Constituição fez questão de estabelecer como regra para o direito previdenciário a igualdade formal. Vamos conceder um tratamento igual para todos, igualdade formal. Aquela igualdade que não é tratar desigualmente os desiguais. Não, na Previdência todo mundo igual. E excepcionalmente a gente abre a possibilidade de um tratamento que chame ali a igualdade material como fundamento. Vamos dar uma olhadinha então como é que fica isso. A regra geral é essa que está aqui, ó, sem destaque em cor, essa que está em preto aqui, ó. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social. É vedado. Eu não posso conceder uma aposentadoria diferenciada, facilitada, sem que eu esteja em uma das hipóteses autorizadas pela Constituição. Então, tem que dar o mesmo tratamento para todos. Tá? Ressalvados, e aí vem o que nos interessa aqui, de modo especial. Ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, essa é a aposentadoria especial. E a outra exceção, quando se tratar de ser curado portador de deficiência, nos termos de lei complementar. Reparem uma coisa,
As duas exceções, portanto, são atividades prejudiciais à saúde ou integridade física, uma exceção. Deficiência, segunda exceção. São duas exceções completamente diferentes. Não há qualquer relação entre essas duas exceções. Vejam, quando a gente olha para a situação da pessoa com deficiência, o que justifica o tratamento diferenciado não é o trabalho que ela exerce, mas a condição pessoal de deficiência. Então, quando eu estou falando da aposentadoria da pessoa com deficiência, não interessa se ela trabalha com agente nocivo ou sem agente nocivo. Se eu estou falando de aposentadoria da pessoa com deficiência, o que me interessa é analisar se ela tem deficiência ou não. Então, é uma análise da condição pessoal de pessoa com deficiência. Tá? Agora, então, nesse tipo de análise, não vai interessar o que a pessoa faz, mas se ela tem ou não deficiência. Agora, quando eu vou para a primeira exceção, essa que está destacada aqui, que é o fundamento de validade da aposentadoria especial, reparem que o que vai destacar esse caso dos demais é o trabalho. A forma como a pessoa exerce a sua atividade. E aí não interessa a condição pessoal. Vejam, pode ser uma pessoa com deficiência com direito à aposentadoria especial? Pode. Né? Pode ser uma pessoa sem qualquer deficiência com direito à aposentadoria especial? Pode. Não interessa a condição pessoal. Eu vou olhar para o trabalho. Então, nessa análise aqui, eu tenho que analisar como ela exerce a atividade. Tá? Esse é o ponto central. O que vai justificar o tratamento diferenciado é a atividade. Qual atividade? Atividade exercida em condições especiais, prejudiciais à saúde ou integridade física. E por que existe essa exceção? Qual é o fato? Qual é a justificativa para a Constituição tratar de forma diferenciada essas pessoas? Bom, reparem bem uma coisa. Quando nós exercemos uma atividade em condições especiais, prejudiciais à saúde ou integridade física, duas coisas acontecem, tá? A primeira coisa é que o nosso desgaste, a possibilidade de termos ali uma invalidez, a possibilidade de sofrermos um acidente, a possibilidade de termos uma lesão decorrente dessa atividade é muito maior do que quando uma pessoa exerce uma atividade sem condições especiais. Então, se ela está submetida a uma condição de insalubridade, de penosidade, de periculosidade, ela trabalha em condições materiais completamente diferentes daqueles que trabalham sem qualquer exposição a agente nocivo. Isso faz com que eu tenha que buscar equilibrar o acesso dessa pessoa ao benefício, de modo que ele possa trabalhar por menos tempo, não porque ele está mais cansado, não porque o trabalho dele justifica, porque é um trabalho importante, nada disso, mas simplesmente porque o grau de desgaste que ele vai ter, o grau de perigo que ele vai ter, a insalubridade a qual ele se submete durante aquele período faz com que, durante 25 anos, ele tenha uma condição que vai aproximá-lo muito da chance de uma invalidez, da chance de um acidente, da chance de um desastre. Então eu falo, vou fazer com que você trabalhe menos tempo submetido a essa condição, para poder conseguir se aposentar sem sofrer a invalidez. A aposentadoria especial, ela tem, portanto, um caráter preventivo. A ideia da aposentadoria especial é de prevenção. É um nítido caráter preventivo. É por isso que eu não vou exigir que a pessoa já tenha uma perda auditiva para reconhecer que o ruído é um agente nocivo.
É por isso que eu não vou exigir que a pessoa já esteja vivendo uma situação de desgaste físico efetivo para poder garantir a aposentadoria. Eu tenho que agir antes. A ideia da aposentadoria especial é agir antes, é agir preventivamente. Tá? A pessoa já está exposta, mas antes que esse agente nocivo efetivamente provoque o problema, eu faço com que essa pessoa deixe de se expor. Eu concedo a aposentadoria para que ela possa deixar de se expor ao agente nocivo. Então, é uma lógica preventiva, que está dentro de um contexto muito maior que a gente não pode deixar de lado. Reparem, imaginem como exemplo uma pessoa que trabalha com exposição a ruído. Nós tivemos agora, essa semana, algumas discussões sobre o ruído aqui no IDS, no próprio tribunal, um treinamento com os magistrados. O professor Paulo esteve aqui com a gente. E aí, vejam, quando você pensa em alguém trabalhando com exposição a ruído, tá? Aquele ruído elevado, acima de 85 decibéis ali o tempo todo. A gente pensa o seguinte: por que eu vou conceder aposentadoria especial para alguém que está trabalhando com exposição a ruído? Aí alguém vai dizer, porque como ele está trabalhando com exposição a ruído durante muito tempo, ele vai ter problema auditivo. Esse é apenas um dos motivos pelos quais a gente vai conceder aposentadoria especial a alguém que está ruído. Repare uma coisa, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes você está tentando se concentrar e quando está com muito barulho, é difícil, não é? Já aconteceu com vocês estão dirigindo, procurando o endereço. Aí quando estão perto do endereço, está lá com a música, né, tocando. Quando está perto do endereço, você está olhando os números, mas você abaixa o volume do rádio para procurar ali melhor. Na verdade, buscando concentração. Porque se você tem ali ruídos elevados, muitas vezes isso afasta a sua concentração, provoca um grau de estresse. E imagina um trabalhador, um operário, ali trabalhando com uma guilhotina, né? E tendo que trabalhar com precisão, foco, concentração, e aí tem o ruído daquela máquina. Não só daquela, né? Porque aquela faz um ruído, tum, 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 tum. Aí tem uma outra do lado fazendo um outro tipo de ruído, batendo ali, o outro, e ele tendo que manter a concentração. Aquela quantidade de ruído aumenta a possibilidade dele errar e sofrer um acidente. Né? Então vejam que quando você trabalha com os agentes nocivos, você não está pensando apenas num mal que vai causar porque vai gerar um problema de saúde imediato ali para ele. É porque essas condições, o meio ambiente do trabalho pode facilitar vários outros tipos de danos ao trabalhador. E por isso você permite que ele se aposente mais cedo. Né? O ruído provoca outros problemas. Percebam que o ruído... não foi à toa que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que não existe EPI eficaz para ruído, né? Mesmo que vocês olhem... Porque, vejam, você não ouve apenas com os ouvidos. Você também ouve com todo o seu organismo, com os seus ossos. Então você tem o efeito da reverberação, também provocando ali problemas na saúde. Ruído elevado aumenta a pressão sanguínea. Porque, na verdade, o que acontece é que ruído é pressão no ar, né? Então, a partir do momento em que aumenta a pressão, você tem que responder a essa pressão. E como é que o organismo consegue responder a essa pressão? Bombeando sangue com mais força. E aí você passa a ter um desgaste maior do coração. Então, o problema da gente imaginar a aposentadoria especial de uma maneira quase que como uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, só tem um problema que vai causar esse mal, é porque a gente perde essa visão completa, essa visão holística. A gente precisa olhar de modo global o ambiente de trabalho. Coisa que muitas vezes não acontece no dia a dia. Coisas que muitas vezes os laudos que as empresas produzem não refletem. Né? Então o laudo que vai ser usado para preencher o PPP muitas vezes passa longe disso tudo.
Só que esse é o instrumento que o trabalhador vai ter para conseguir a sua aposentadoria. Então é um caos, é difícil, é um desafio, né? É onde o advogado tem que entrar com precisão. Eu acho uma pena, um absurdo, eu fico com pena mesmo do segurado que vai para o juizado especial federal pedindo aposentadoria com tempo especial ali no meio, sem advogado. Né? É uma coisa assim que não faz o menor sentido. Né? E é importante que o advogado esteja ali para poder atuar e ajustar, e perceber o que ele pode fazer para deixar clara a exposição do trabalhador àquele agente nocivo. Bom, agora isso faz parte de um mecanismo maior. E por que tem tanta dificuldade assim do trabalhador conseguir fazer essa prova? Por que a empresa também não se esforça muito para conseguir produzir essa prova? Porque tem um outro lado nessa história. Repare uma coisa, e aqui a minha exposição não tem qualquer cunho de orientação político-filosófica, nenhuma mesmo, uma descrição apenas da questão previdenciária, tá? Mas vamos imaginar uma coisa, você tem um trabalhador exercendo aquela atividade que o expõe a um agente nocivo. É claro que ele trabalha, recebe a sua remuneração por isso, mas o trabalho dele produz resultado para quem? Para a empresa, para o empregador, né? É natural, porque você tem, para que uma empresa contrata um empregado? Com qual objetivo? Obter lucro, não é? É a coisa natural. Às vezes aqui no Brasil, quando a gente fala de lucro, fica uma coisa, né? Mas é o natural. Você é alguém com capital, contrata o trabalhador para obter lucro. O problema é que quando você contrata um trabalhador para obter lucro, no caso da aposentadoria especial, você o está colocando em uma situação ou de risco, ou de insalubridade, ou de penosidade, né? Você está colocando essa pessoa numa situação prejudicial à saúde ou à integridade física. Ele é obrigado a estar trabalhando naquela empresa? Teoricamente não, né? Ele pode não escolher um outro emprego, teoricamente. Mas a questão é que ele está trabalhando e aquele trabalho dele vai produzir um resultado positivo para a empresa também. Para ele, sim, o salário, mas para a empresa também. Então a empresa tem que participar desse risco também. Esse risco não pode ser só da Previdência e do trabalhador se aposentando mais cedo. A empresa tem que participar desse risco também. Uma parte desse ônus tem que ser da empresa. E assim faz o legislador. Uma parte desse ônus é da empresa. Por quê? Vamos ver como isso vai funcionar. Primeiro, reparem uma coisa, né? Já vou voltar aqui, mas antes, deixa eu vir aqui. Estamos na lei de custeio. Essa é a lei 8.212 de 91, não é a lei de benefícios. A lei de benefícios é 8.213. Na lei 8.212, no artigo 22, inciso 2º, olha o que nós temos aqui. Nós temos lá as contribuições das empresas. Estou vendo algumas pessoas com o material, esse não é o material da professora Adriane, né? Tá? Então vocês não vão achar aí no material porque vocês recebendo tudo da professora Adriane, né? Esse aqui é o meu. Então, mas está lá, no artigo 22, inciso 2º, tá? Está escrito o seguinte: para o financiamento da aposentadoria especial, nós vamos cobrar a contribuição aqui, que é chamada de SAT, apelidada de SAT, ou RAT. SAT é seguro de acidente do trabalho, só que isso não é nem mais um seguro, nem é para acidente do trabalho, né? Então, a Receita hoje chama de RAT, contribuição em razão dos riscos ambientais do trabalho. E aí, olha o que ele vai dizer. Nós vamos nós vamos cobrar essa contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho em cada empresa. Se a atividade da empresa é uma atividade de risco leve para o trabalhador, ela paga 1% de contribuição sobre a folha de pagamento a empregados e trabalhadores avulsos. Se a atividade da empresa
for de risco médio, 2%, de risco grave, 3%. Qual é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: se o meu trabalhador tem mais risco de sofrer um acidente de trabalho, de ter uma doença no trabalho, de ter uma doença profissional, isso quer dizer que ele vive uma situação em que precisa ter a aposentadoria especial. Então nós vamos ter ali, 1, 2 ou 3%. 1, 2 ou 3%, dependendo do grau de risco da atividade. Tá? O que vai acontecer é que esse grau de risco da atividade, ele ainda vai sofrer um outro impacto muito importante. Além da questão tributária, que existe o fator acidentário de prevenção, tal, tem um outro ponto muito importante, que é o seguinte: olha só, reparem, 1, 2 ou 3%, a alíquota máxima, se for grau de risco grave, 3%. Tá? A definição do grave, moderado e leve é por atividade econômica. Então, a administração pública, ela vai classificar o grau de risco de cada atividade. Aí não é por empresa, é por atividade econômica. Então, você tem atividade econômica X, é de grau leve, moderada. E aí o Supremo Tribunal Federal e o STJ já disseram que essa sistemática está perfeita, não fere o princípio da legalidade tributária. Tá? É a administração pública que define. Agora, o que vai acontecer é que esse de 1, 2 ou 3%, todas as empresas pagam. Todas pagam. Mesmo que os seus empregados não tenham direito à aposentadoria especial, as empresas vão pagar. Acontece que, além dessa contribuição que todas as empresas pagam, de 1, 2 ou 3%, olha o que me diz a lei de benefícios. Mudei de novo, agora estou lá na lei de benefícios. No artigo 57, parágrafo 6º da Lei de Benefícios. Olha o que ela vai dizer aqui, A aposentadoria especial vai ser financiada por meio daquela contribuição que a gente viu, do artigo 22, inciso 2º. Cujas alíquotas serão acrescidas de 12%, 9% ou 6% se a atividade exercida pelo empregado der direito à aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos. Então, vejam, as empresas pagam uma contribuição sobre a folha de pagamento de no máximo 3% se o grau de risco for grave. Mas se o empregado dela obtém a aposentadoria especial, sobre a remuneração daquele empregado, ao invés de pagar só os 3%, 2% ou 1%, ela vai ter que pagar mais uma alíquota adicional de 12%, 9% ou 6%. Então vamos pegar um caso assim, uma empresa de risco médio, tá? Então ela vai pagar um SAT de 2%. Mas ela tem vários empregados que vão se aposentar aos 25 anos, aposentadoria especial aos 25 anos. Então, além dos 2% que ela paga sobre a folha de pagamento aos seus empregados, sobre a remuneração de cada empregado com direito à aposentadoria especial, ela paga mais 6%. E qual é o grande problema nessa dinâmica toda? É que a gente precisa das informações dessa empresa, que vai pagar mais 6% se o seu segurado obtiver aposentadoria especial, para provar que ele tem direito à aposentadoria especial. Então, é como você colocar um cachorro amarrado numa coleira de linguiça, né? Porque, olha só, eu preciso da informação da empresa, que vai ser produzido ali sob o olhar da empresa, para que o segurado tenha direito à aposentadoria especial. Só que se o segurado tiver direito à aposentadoria especial, essa empresa vai pagar uma alíquota de contribuição muito maior. O que gera uma incoerência absoluta nesse sistema probatório. Uma loucura. Uma loucura, né? Eu diria a vocês que a aposentadoria especial hoje, o ordenamento sobre a aposentadoria especial, está todo errado. Não dá para ser dessa forma que é hoje. Tá todo errado. Mas a gente tem que trabalhar com ele, não é? É o que tem. Mas é um absurdo. E está errado por um motivo muito simples. A gente perde a oportunidade de trazer uma norma que efetivamente
cuide da aposentadoria especial, que o que a gente está fazendo aqui é tapando o buraco. Os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, eles foram escritos para uma outra realidade. Foram escritos para um outro tempo, para a legislação anterior. Porque vejam só uma coisa, quando a gente volta lá para a Constituição, a gente volta lá para o 201, parágrafo 1º da Constituição, a gente vai ver aqui o seguinte, olha só, nós vamos conceder a aposentadoria especial nessas hipóteses de condições prejudiciais à saúde ou integridade física e não de acordo com a legislação trabalhista, não de acordo com os critérios de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade da Justiça do Trabalho, não. É com critério próprio do direito previdenciário. Eu tenho que olhar as condições prejudiciais à saúde ou integridade física na forma de lei complementar. Quando isso foi alterado pela emenda 20 de 98, a gente ficou até hoje aguardando a lei complementar para trazer essa disciplina de acordo com o atual ordenamento constitucional. Só que até hoje não veio a lei complementar. Então, como até hoje não veio a lei complementar, a gente tem que ficar trabalhando com regra de transição. Que é a regra de transição que veio com a própria emenda 20. O artigo 15 da emenda 20 fala o seguinte, até que venha a lei complementar, a gente trabalha ali com os artigos 57 e 58 da 8.213. Mas isso é quebra-galho, né? Isso é uma regra transitória. Deveríamos ter uma lei complementar efetivamente cuidando do tema, cuidando do assunto, e não temos. Então, já que não temos, precisamos trabalhar com os artigos 57 e 58 da Lei 8.213 de 91 para poder disciplinar aqui a aposentadoria especial. Tá? Aqui até ocorreu um fenômeno curioso, porque os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, dessa forma, acabaram recepcionados com eficácia de lei complementar. Então estão lá na Lei 8.213, mas se eu precisar modificá-los hoje, eu preciso de lei complementar. E o ideal não seria modificá-los, o ideal seria ter uma lei para tratar da aposentadoria especial da forma como temos para tratar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Né? Tem uma lei específica para tratar. Tem projetos de lei para isso? Tem, vários. Só que estão lá adormecidos. Porque no fundo, o que acontece aqui é que não tem muito interesse em se normatizar a aposentadoria especial. Não tem interesse pelos dois lados. Primeiro, porque não se tem interesse em conceder mais aposentadorias especiais. E segundo, porque não se tem interesse muito em buscar responsabilizar as empresas pela concessão da aposentadoria especial. Né? Então a gente deixa essa própria empresa responsável por dizer se os seus empregados têm ou não têm direito à aposentadoria especial, o que é uma loucura. Tudo bem? Mas o que já traz para a gente mais um argumento, né? A gente vai ver quando a gente for ver daqui a pouco, analisar o PPP, a gente vai fazer isso aqui. Um dos pontos que se deve observar é se a própria empresa já reconhece, porque se diante desse cenário todo, a própria empresa diz que o segurado tem direito à aposentadoria especial e já recolhe a contribuição adicional, você já está com um elemento de prova fortíssimo, né? E que às vezes não é trabalhado. Então, a gente tentar identificar ali no PPP se a empresa já está reconhecendo que existe ou não o direito à aposentadoria especial é algo que a gente tem que identificar e alegar no processo. A gente vai ver como fazer isso daqui a pouquinho. Tudo bem? Vamos lá. Então, temos o financiamento da aposentadoria especial dessa forma. Como é que a gente vai fazer? Só para a gente fazer o seguinte, como a gente tem uma galera assistindo a gente em casa também, e aí a gente, nos intervalos, eu libero para as perguntas. Pode ser? Então tá bom. O que vai acontecer aqui, gente? Nós vamos seguir esse roteiro aqui para avaliar a aposentadoria especial. Tá? A gente vai seguir esse roteiro aqui para avaliar a aposentadoria especial. Nós vamos analisar a necessidade social, que é o mais importante aqui para a gente, o que caracteriza o direito à aposentadoria especial. Depois a gente vai ver exigências pessoais, quem tem direito, qual tipo de segurado, se dá para abranger outros.
carência, valor, data de início, ainda vamos outras observações, onde a gente vai ver conversão de tempo especial, tempo comum, tudo isso a gente vai ver daqui para frente. Tudo bem? Vamos lá então. Necessidade social é o que nós precisamos ver aqui. E a gente começa lá no artigo 57 da Lei 8.213 de 91, artigo 57 da Lei 8.213 de 91, ele nos diz o seguinte: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Tá? Então, a gente já sabe aqui, olhando o 57, quais são os parâmetros. Que a reforma da Previdência proposta, né, e que não está morta, né, que é mudar radicalmente isso aqui. Mas hoje, tá, o critério para a aposentadoria é 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de nocividade do agente. Há situações tão prejudiciais à saúde que 15 anos já justificam a concessão da aposentadoria. É uma raridade, vai ser atividade de mineração subterrânea na linha de frente de produção. Tá? Aos 20 anos, você vai ter alguns casos, você, na verdade, elencados, você tem dois. A exposição ao amianto, os asbestos, e a mineração subterrânea também, quando você não está na linha de frente de produção. Tá? E 25 anos, que é a regra geral na aposentadoria especial. Tá? Aposentadoria aos 25 anos. Então, trabalhando durante 15, 20 ou 25 anos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, eu terei direito a essa aposentadoria especial desde que cumprida a carência. Mas vamos lá. 15, 20 ou 25 anos, em que condições? Como eu faço para provar? O que tem que acontecer durante esses 15, 20 e 25 anos? Vamos ver o que nos diz a lei. Primeiro, vamos lá, no 57, parágrafo 3º da nossa lei de benefícios. 57, parágrafo 3º, vai nos dizer o seguinte: a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o INSS de tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante período mínimo fixado. Dois elementos aqui, portanto, né? Eu tenho que ter permanência e nocividade. Tem que ter permanência e nocividade, tá? São as duas palavras chaves aqui. Permanência e nocividade. Eu só justifico a concessão da aposentadoria especial se eu trabalhar de maneira permanente em condições nocivas. Nociva à saúde, nociva à integridade física. Tá? Esse é o ponto central aqui pra gente. Então eu tenho que trabalhar com permanência e nocividade. Como isso vai se caracterizar? O que é permanência? O que é nocividade? Vamos ver. Vamos lá. 57, parágrafo 4º, já nos traz uma outra informação importante. Já começa a nos esclarecer do que seria nocividade. Olha lá. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, então não basta provar que eu trabalhei, eu tenho que ter trabalhado com exposição ao agente nocivo, químico, físico ou biológico, ou associação desses agentes, tá? Prejudiciais à saúde ou integridade física, pelo período equivalente necessário à concessão do benefício. Então, a nocividade passa por uma exposição efetiva ao agente nocivo durante o período necessário à aposentadoria especial. Então, eu preciso, vejam, permanência e nocividade. Nocividade é uma exposição efetiva a aquele agente nocivo, ou a um conjunto de agentes nocivos. Basta uma exposição intermitente? Uma exposição temporária? Não, porque essa exposição, porque além da nocividade eu preciso ter permanência.
tá? Então eu preciso de uma exposição efetiva e permanente a um agente nocivo prejudicial à saúde ou à integridade física. Uma exposição efetiva e permanente a um agente nocivo prejudicial à saúde ou à integridade física. Fechado até aqui? Beleza. Até aqui moleza, sem nenhum problema, não é? Só uma primeira aproximação. A chave aqui pra gente, nocividade e permanência. Nocividade e permanência. Vamos lá. O que a gente vai ter aqui quando a gente fala dessa nocividade e permanência? Vamos dar um pulinho lá na Instrução Normativa 77 da Presidência do INSS, né? Lá na IN 77. A IN, para quem não conhece, é um ato administrativo da Presidência do INSS que uniformiza a forma como os servidores do INSS devem interpretar as regras previdenciárias. Tá? Então, a Instrução Normativa da Presidência do INSS, número 77 de 2015, vai falar o seguinte: o que é nocividade? Situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física. Aqui é bem bacana porque eu acho que a gente já está chegando no momento de virada. Hoje a gente tem agentes, como a gente vai ver daqui a pouco, químicos, físicos e biológicos. Mas há diversos outros agentes que já começam a entrar nesse debate. Agentes ergonômicos, por exemplo. Né? A gente começa a imaginar também algum grau de agentes psíquicos. E uma visão mais ampla, de acordo com a Constituição, tem que ultrapassar essa questão do PPP, formulário, dessa forma. E a gente está tendo, e a gente vai ter um movimento de virada muito especial por conta do e-social também. Porque com as informações do e-social, você vai ter a possibilidade de fazer uma leitura muito mais precisa da forma como o trabalho é exercido. Porque hoje todas as informações que estão nos formulários, elas devem passar para o e-social. Gradativamente, né? A partir do início do ano que vem, as empresas de maior porte já têm que começar a fazer isso, né? É porque hoje a gente vê o e-social funcionando quase só para os empregados domésticos, né? Na hora de só que aquele e-social do empregado doméstico é nada, é um e-nada, né? O e-social é muito mais do que aquilo, é muito mais do que aquilo. E as informações que a gente vai ter, a gente vai extrair direto ali do e-social, vai ficar muito mais fácil. O problema é o passado, né? O problema é o passado, mas vai ficar muito mais fácil daqui a pouco. Isso vai dar margem, inclusive, para a gente poder avaliar melhor outros agentes nocivos. É claro que vai depender de algumas mudanças normativas, mas aí para frente. Mas o que a gente vai encontrar aqui a nocividade significa que a gente precisa trabalhar em uma determinada condição que prejudica a saúde ou a integridade física. Isso faz parte do movimento e das escolhas da sociedade. Repare uma coisa. Indicar o nível de tolerância a um agente nocivo, indicar se o trabalhador pode trabalhar naquelas condições ou não, isso não é só uma escolha técnica, é uma escolha política. Tá? É um pacto que a norma faz e fala o seguinte: até um determinado grau de desgaste, nós podemos autorizar esse trabalhador a exercer sua atividade. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então, dizer que, para pegar o exemplo do ruído, tá? Dizer que o ruído é 85, 90 ou 80 decibéis, não é uma decisão só baseada na medicina ou na engenharia de segurança do trabalho. É uma ponderação que a gente faz. Vejam, eu preciso que
algumas atividades sejam realizadas com uma forte exposição a agentes insalubres, perigosos, para que haja atividade econômica. Eu preciso que alguém suba num poste de eletricidade de alta voltagem para poder realizar um serviço ali, né? E poder desligar ali, e os demais trabalharem. Se a gente falar o seguinte, olha, ninguém pode se submeter a qualquer agente nocivo, as condições para o trabalhador têm que ser de segurança 100%, algumas atividades vão se tornar inviáveis. Então, a gente, como sociedade, fez uma escolha. A gente fala, nós vamos colocar alguns trabalhadores em risco. A gente fez essa escolha. É necessário. Se não tiver um trabalhador correndo esse risco, a gente não tem o desempenho de várias atividades da sociedade. Agora, a aposentadoria especial vem então para dizer o seguinte, já que ele está trabalhando com essa nocividade, eu tenho que identificar aqui algo que é realmente pesado demais para ficar sob um só. A sociedade tem que participar um pouco disso. A empresa tem que participar e a sociedade tem que participar. Como? Vamos conceder a aposentadoria mais cedo para ele, já que essa pessoa está exercendo uma atividade muito mais arriscada, muito mais insalubre que os demais, e por esse motivo a gente precisa que a empresa e a sociedade compensem isso, concedendo a aposentadoria especial. Essa é a ideia aqui. Então, olha só, na nocividade, a gente fez uma escolha e a gente identifica algumas situações que justificam isso. Situações que, combinadas ou não, a pessoa está ali submetido a uma exposição a substâncias, energias e outros fatores de riscos presentes no ambiente de trabalho. Por que a gente permite que alguém trabalhe nessas condições? Porque se a gente não permitir que alguém trabalhe nessas condições, o trabalho não vai ser feito. A atividade não vai ser exercida, né? Capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador. O que eu quero que vocês percebam também é que o tempo todo a ideia de nocividade não fica restrita à insalubridade. Olha só, danos à saúde ou à integridade física do trabalhador. Tá? Danos à saúde ou à integridade física. Quando você fala do ruído, você tem dano à saúde, mas você também tem risco à integridade física. Questão da concentração. Não é? Então, a nocividade está relacionada com os dois campos. Aliás, eu diria mais, não só o dano à saúde por conta de insalubridade e aqui um perigo, mas também a penosidade. Né? Trabalhos perigosos, penosos, insalubres, eles existem para que aquelas atividades econômicas possam ocorrer e a gente precisa compensar aqueles que exercem essas atividades. Essa é a lógica da aposentadoria especial. Tá? Então, temos aqui a ideia de nocividade. Mas eu disse, nocividade e o quê? Que eu preciso? Permanência. Nocividade e permanência. Vamos lá. A gente precisa discutir o que é permanência. Tá? A gente precisa discutir o que é permanência. Vocês já viram aquela história, alguém fala assim, poxa, mas só ficou exposto durante umas 2 horinhas e já está querendo aposentadoria especial, né? Só ficou exposto durante 3 horinhas e já está querendo aposentadoria especial. Será que é assim que a gente vai verificar se é permanência ou não? Será que não, tem que ser 8 horas por dia para ter permanência com exposição a agente nocivo? Será que isso que é permanente? O que é uma coisa permanente? Né? O que é uma coisa permanente? Já aconteceu com alguma... Pode ter sido com homem também, mas é mais comum que isso ocorra com a mulher. Fez uma escova permanente? Alguém aqui já fez escova permanente? Já? Alguém já se arrependeu depois de ter feito a escova permanente? Não. Imagine o seguinte, alguém com cabelos cacheados, né?
faz uma escova permanente, aí depois fala o seguinte, sabe aquela que passa um monte de coisa, né? Fica um cheiro de químico pela casa, assim, né? Pelo salão, sei lá. Aí depois que fez aquela escova permanente, a pessoa fala, eu queria voltar atrás, não quero mais, né? Então fez a escova permanente, vai numa festa hoje à noite, fala, não, eu quero os cachos de volta para a festa de noite. Será que dá? Consegue, não consegue? Na verdade, a ideia de permanência aqui, para fins previdenciários, né, está um pouco relacionada a isso. Mas a gente vai descobrir melhor o que é isso, tá? Daqui a pouquinho, depois que a gente tomar um rápido cafezinho, tá bom? A gente vai, para quem não está acostumado, a gente vai fazer brevíssimos intervalos de 50 minutos, tá bom? Só um rápido cafezinho.